Fala pessoal, uma boa tarde, um bom dia, boa noite, dependendo da hora que você irá assistir esse vídeo. Essa é a segunda parte que nós iremos falar sobre a estrutura organizacional da Guarda Civil do município de Bertioga. Para quem assistiu a primeira aula, né? Na primeira aula eu comecei falei sobre a Lei Complementar 17 de 12 de dezembro de 2002. Por quê? Porque o edital ele pede assim, a Lei 17 de 12 de dezembro de 2002 e suas alterações. Então, na aula de hoje, sugiro que você assista, né, até o término. Aqui vai estar uma parte dela e para os alunos que fazem parte aí do curso TA preparatório, tem lá ela completa com vários exercícios e assim vai. E se for interessante, por gentileza, sigam a gente, comentem aí embaixo que o intuito é ajudar, beleza? Então vamos lá. Essa Lei Complementar 154, ela foi devidamente aprovada em 2020. Então ela faz várias alterações, né? Vem falando até que logo na primeira tela, ela altera, tem várias alterações, acrescenta, revoga, veta, fala de norma regulamentadora, então não é algo simples. Por que não é algo simples? Porque ao invés de montar uma lei, aprovar uma lei compactada, tudo correto, certinha, caput, inciso, alínea, enfim, o que eles fizeram? Eles montaram e até para quem teve o cuidado de imprimir essa lei complementar, verifica que ela começa em uma linha e depois lá na parte final ela já faz novas alterações acima. E nós fizemos uma metodologia que você que assistiu aquela primeira aula, ou bem como se você não tivesse assistido, você vai entender a linha de raciocínio que nós montamos aqui no TA curso preparatório, tá? O intuito sempre é ajudar. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então vamos lá. Vem falando lá o prefeito Caio Mateus, fala que foi aprovada, fala que fez várias alterações, isso aqui é bem tranquilo, né? E aí logo no artigo 1º nós já temos algumas observações. Lembrando como que foi a metodologia que nós estruturamos agora. Do lado esquerdo vai estar lá a Lei 17, né, de 2002, e do lado direito, em azul, nós teremos aí a parte da alteração propriamente dita, tá certo? E lá à frente vocês verão uma coloração verde. Por que essa verde? Porque ele, como eu falei, não seguiu uma ordem, digamos assim, cronológica, e quando chega lá da metade para o final dessa lei complementar, ele faz novas alterações. Então, ao invés de ficar indo e voltando, nós já acrescentamos aqui para que você siga uma linha de raciocínio único. Beleza? Então, vamos lá. O artigo 1º, por esta lei complementar, fica estabelecido a reestruturação da Guarda do município de Bertioga, que passa a receber a denominação de Guarda Civil do município de Bertioga, com a finalidade de proteção de bens, até aí tranquilo, né? Serviços, logradouros, públicos, municipais e instalações do município, bem como a proteção sistêmica da população nos limites territoriais do município, de acordo com o parágrafo 8º do artigo 144. E logo abaixo vem falando e trazendo referências sobre o que? A Lei Federal 13.022. É importante salientar que, com a aprovação da Lei 17 de 2002, nem se falava ainda da Lei 13.022. Por isso que nós temos uma série de atualizações, porque se fez necessário o quê? A adequação da lei, da estrutura inicial para a atual. Beleza? E o parágrafo 1º fala: trata-se de serviço essencial, não haverá especificidade de dia e horário. Então, a gente lida com pessoas, né? A gente procura ajudar pessoas, auxiliar pessoas. Se essa é a nossa missão, se esse é o nosso trabalho, não tem especificação de dia e horário, tem que estar lá
diuturnamente, 24 horas por dia e vamos que vamos. Beleza? Parágrafo 2º, a Guarda Civil é composta por órgãos de acordo com a competência funcional e agentes distribuídos em classes. Então, falaremos aí de toda a estrutura da organização. Veremos que teve uma alteração gigantesca. Artigo 2º, a diretoria do Departamento da Guarda Civil de Bertioga é um órgão diretamente subordinado à Secretaria de Segurança e Cidadania. Lá falava, né, de forma diferente no artigo 2º da Lei 17 de 2002, que era o quê? É o órgão diretamente subordinado ao gabinete do prefeito do município. Aqui não, aqui ela já fala que é subordinada diretamente à Secretaria de Segurança e Cidadania. Fundada na hierarquia e disciplina nos princípios da administração pública. Então, basicamente, é essa a alteração máxima aí, né? E no inciso 1º, vem falando também, né, o que altera com relação ao anterior. Exerce o poder de polícia na proteção preventiva e repressiva. Então, vamos lá. Preventiva, pessoal. Preventiva é assim, ó, são ações que nós temos que fazer para evitar determinados delitos. Então, são missões, coisas que nós devemos fazer antes que o problema ocorra, antes que o crime ocorra, antes que o problema específico ocorra. Beleza? Então, essa é a missão e teremos que utilizar o poder de polícia. O que é o poder de polícia? Basicamente, a gente tem o direito de cercear direitos das pessoas, né? Então, basicamente é isso. E repressiva, o que é repressiva? Repressiva, se está acontecendo um delito, se está acontecendo o problema, eu tenho que agir de imediato, eu tenho que agir de fato, eu não preciso pedir autorização de qualquer pessoa que seja se o problema estiver acontecendo. Se o flagrante estiver acontecendo, eu já tenho que agir de pronto, utilizar o poder que o município está me dando para manter a paz, manter a minha missão específica. Dos bens, serviços, logradouros públicos, municipais e instalações do município, sempre que houver necessidade do desempenho de suas atribuições ou houver ocorrência que permita sua interferência. E também deverá atuar na área de segurança pública, visando a relação de proteção da comunidade, que irá servir de acordo com a legislação vigente. É a missão, é apoiar a população no âmbito da segurança pública. E aí, colocamos uma questão, né? Sobre a Lei Complementar 154, de 6 de fevereiro de 2020, em seu artigo 2º, assinale verdadeiro ou falso. A diretoria do Departamento da Guarda Civil de Bertioga é um órgão diretamente subordinado à Secretaria de Segurança Privada? Não, já coloquei até em destaque aqui para vocês anotarem, fazerem a observação de vocês que o certame ele pode alterar, tá certo? A Guarda do município de Bertioga é uniformizada, armada, fundamentada na hierarquia e disciplina e nos princípios da administração pública. Foi exatamente o que a gente acabou de falar, né? Exerce o poder de polícia na proteção preventiva e repressiva dos bens, serviços, logradouros públicos, municipais e instalações do município. Poderá atuar na área de segurança pública, visando a relação de proteção da comunidade que irá servir de acordo com a legislação vigente. Será que é poderá? Não, é deverá. Assinale a alternativa correta, conforme nós falamos agora, alternativa delta. Fechou? Então, vai cair exercício basicamente assim, pessoal. Então, o que nós fizemos? Colocamos aqui do lado esquerdo, né, a Lei 17 de 2002, a Lei Complementar 17 de 2002, e do lado direito, quando tem alteração, a gente comenta a respectiva alteração. Se não tem alteração, vocês já assistiram a aula lá, a primeira parte da aula, então vai ficar fácil o entendimento. E eu sugiro que vocês tenham também, né, se possível, lá as anotações
da legislação para que você faça as pontuações, explique conforme o professor está definindo, anotando e assim vai. Fechado? É interessante que faça isso. Para os alunos do TA curso preparatório, tem lá o PDF. Então, o PDF já vem marcando lá o que é interessante e o que não é interessante. Então, não tem alteração aqui. Também não tem alteração. E aí começa o artigo 3º, né? Eles fizeram aí uma reformulação gigante, né? Com relação a toda a estrutura da hierarquia. Começa lá no caput, não teve alteração. Iniciando-se pelo posto mais alto, a escala hierárquica da Guarda Civil do município de Bertioga é a seguinte. E aí, segue-se a primeira, teve o inciso primeiro, que é o chefe do Poder Executivo. Não, o prefeito continua sendo a maior autoridade aí no âmbito da hierarquia. Fechou? E aí, o inciso segundo, secretário de Segurança e Cidadania. Então, já substituiu lá o chefe de gabinete, que era a lei anterior. Fechou? O terceiro, diretor do departamento da Guarda Civil, que é o comandante. Tem novidade? Chefe da administração da Guarda Civil, que é a função de subcomandante. Olha aí, essa hierarquia é interessante que vocês anotem, se for o caso, tire foto, guarde em algum lugar, que tem grande probabilidade de cair na prova, porque teve muita alteração. Então, o que tem muita alteração, via de regra, é o que pode levar à confusão dos alunos. Então, é interessante que anote, guarde, decore essa escala hierárquica, porque quase certeza que vai cair na prova. Então, temos que prestar atenção com relação a ela. Fechou? 5. Chefe da divisão operacional da Guarda, supervisor da Guarda Civil, inspetor da Guarda Civil, guarda classe distinta. 9. Guarda classe especial. 10. Guarda primeira classe. 11. Guarda segunda classe. 12. Guarda terceira classe. E aí nós temos esse NR. Que bendito é esse NR? Isso, NR, pessoal, é uma norma regulamentadora, né? Norma regulamentadora que é o quê? O comandante da guarda, de acordo com a sua comissão específica, vai criar uma norma regulamentadora que vai explicar como vai funcionar, como vai exercer essa função, tá certo? E aí eu coloquei em verde, né? Guarda quarta classe, porque se for seguir a linha da lei 154, logo em seguida ela não fala, ela vai falar depois, umas páginas posteriores, e aí é onde o aluno acaba confundindo. Fechou? Então, toda vez que eu colocar um item na cor verde é porque foi falado posteriormente na própria lei e não seguiu uma linha lógica, uma linha de raciocínio para que vocês entendessem. Tá bom? Parágrafo único. Será denominada guarda quarta classe ou guarda civil que estiver no estágio probatório. Então, quando estiver lá no estágio probatório, ele vai ser considerado quarta classe. Fechou? Então, sugiro que tire uma foto, print, guarde constantemente, olhe aí nos seus apontamentos para que você vá para o dia 26 lá na prova e arrebente na prova e que você não erre essa questão. Essa questão pode ser cobrada na prova. Por quê? Porque tem muita alteração. E tudo que tem alteração pode ser exigido lá pela banca. E aproveitando, se você puder, né, achar conveniente, vai lá, siga nosso canal que constantemente nós iremos colocar assuntos novos aí para auxiliar você e ajudar você. Fechou? Artigo 4º. Temos algumas alterações, né? A Guarda Civil do município de Bertioga tem a seguinte estrutura organizacional. Primeiro, diretoria do Departamento da Guarda Civil, né? Você vê que acaba tendo uma pequena alteração, né, pessoal? Lá na antiga diretoria da Guarda Civil do município de Bertioga, né? Então, né, mais paciência. O 2, administração da Guarda Civil. Corregedoria
da Guarda Civil, né? Então aqui nós já temos de forma mais, digamos que incisiva, né? Até fazendo uma maior relação com a Lei 13.022, né? Que fala quando deve ter corregedoria, quando não deve ter. Aqui era tratada como seção de justiça e disciplina, né? Que poderia fazer uma analogia com corregedoria, mas aqui já está de forma taxativa. Taxativa é o quê? Já está explícito aqui na lei, no artigo 4º já está falando Corregedoria da Guarda Civil. Quarto, Divisão de Justiça e Disciplina do município de Bertioga, Divisão Operacional da Guarda Civil do município de Bertioga, e aí criou-se lá posteriormente o Supervisão e Inspetoria. Tem novidade? E aí, com relação ao artigo 4º, alfa, não teve nem alteração. Artigo 5º. Compete ao diretor do Departamento da Guarda Civil, além das atribuições previstas na Lei Complementar de 2019, o quê? E aí, ó, se nós verificarmos aqui, ó, aqui o caput, o que é o caput? Logo o que vem após o artigo, né? Compete ao diretor da Guarda Civil. E aqui já fala assim, compete ao diretor do Departamento da Guarda Civil. Ah, mudou. Mudou, né? Na hora da prova a gente tem que ter esses detalhes aí para que a gente não cometa erros. Fechou? Então, passamos falando do caput, e aí teve alteração com relação ao inciso 1º? Não teve, né? Então, ao artigo, ao inciso 4º, 5º, não teve. Ao inciso 6º, não teve. Já com relação ao inciso 7º, tivemos cumprir e fazer cumprir todas as ordens e instruções determinadas pelo secretário de Segurança e Cidadania de Bertioga. Então, o diretor, né, pessoal, o comandante, ele vai verificar o que manda lá o secretário, o que determina o secretário, e ele vai cumprir e fazer cumprir todas as ordens e instruções. Ponto. E aí, criou-se na Lei Complementar 154, o artigo 5º alfa, compete ao chefe da administração da Guarda Civil do município, além das atribuições previstas na Lei Complementar, o quê? Né? Substituir o diretor do departamento da Guarda Civil, denominado comandante, em seus impedimentos. Então, o subcomandante ele vai assumir. Não tem jeito. Se o comandante se ausentar, o subcomandante vai lá e assume. Coordenar os serviços de apoio à administração, ao comando da Guarda, bem tranquilo. Realizar os serviços necessários para aquisição e manutenção de bens e serviços. Então, caso precise ser feita aí uma manutenção ou serviços, vamos para cima e vamos resolver. Coordenar o fluxo de processos de andamento da Guarda Civil. Então, se tem processo em andamento, ele tem que saber como está andando, quem está resolvendo, quem não está, o que precisa ser resolvido. Coordenar o fluxo de documentos próprios da Guarda. Coordenar reuniões de sua competência para a Guarda. Então, o subcomando ele tem essas missões específicas aí. Além, orientar e supervisionar a divulgação de informações, notícias da Guarda. Executar os serviços administrativos de controles e demais atividades necessárias ao cumprimento de suas competências, precisando de norma regulamentadora. O chefe da corregedoria, então vamos lá, que alterou, compete ao chefe da corregedoria, Guarda Civil do município de Bertioga, além de atribuições. Promover privativamente as apurações das infrações administrativas disciplinares atribuídas aos agentes da Guarda Civil, seguindo os procedimentos do Código de Ética da Corporação. Privativamente, o que é privativamente? É a competência dele, é ele que tem que fazer, é ele que tem que apurar, é ele que vai investigar quem foi que cometeu as infrações administrativas ou não, mas quem? Os guardas, beleza? Então não podemos confundir isso. Orientar o cumprimento das leis e regulamentos pelos agentes das guardas civis do município. Então, suponhamos que tenha alguma alteração, foi aprovada alguma lei específica, mudou-se algo no âmbito da legislação. Qual que é a missão do chefe da corregedoria? Ir lá e orientar.
irá ir lá e promover instruções, tá certo? Apreciar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação irregular de agentes da Guarda Civil do município. O que é isso? Chega alguma reclamação, né? Você foi lá, chegou alguma reclamação de algum guarda, né? Imagine você assumiu lá a posse, está lá trabalhando e porventura acabou tendo que utilizar o uso progressivo da força e o civil ele não gosta disso, né? E ele vai lá fazer uma reclamação. E aí chegou essa reclamação, lá o corregedor ele vai analisar, vai verificar se procede, se não procede, se tem lá as excludentes de ilicitude, se o guarda ele teve que utilizar o uso progressivo da força e está tudo amparado. Ou se não, o guarda acabou excedendo, vai ter que instaurar um procedimento para verificar a conduta do guarda. Beleza? Parágrafo único. Em situações de transgressões disciplinares que exijam imediata providência devido ao estado de flagrância, o chefe de corregedoria terá ascendência sobre todos os guardas civis, independente da função ou cargo de confiança que ocupe. O que é isso, pessoal? Em situação de transgressões disciplinares que exigem imediata providência devido ao estado de flagrância. O que é flagrância? Está acontecendo aquele problema agora. O chefe da corregedoria terá ascendência sobre todos os guardas, né? Então, suponhamos que tem um guarda lá que ele tem um tempo a mais de serviço, mas por hora ele não foi nomeado como chefe da corregedoria. Se ele é mais antigo, mas ele não foi nomeado chefe da corregedoria, em situação de transgressão, quem que é o mais antigo? O que está há mais tempo ou o que foi convocado, o que recebeu o cargo de confiança de corregedor? Vai ser o que assumiu o cargo na função de corregedor, o cargo de confiança. Ô tenente, eu não concordo, não fala que é a hierarquia, né, que tem que seguir a hierarquia, a disciplina, vai estar contra a hierarquia, porque o cara entrou mais tempo. Mas é um cargo de confiança e essa lei ela foi devidamente aprovada. Se foi devidamente aprovada, temos que seguir o que determina ela. Promover investigação sobre o comportamento ético, social e funcional dos candidatos a cargo da Guarda Civil Municipal, civis municipais, bem como dos ocupantes em estágio probatório, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis. Então, a investigação social, quem que vai fazer? Vai ser o chefe da corregedoria. Se você der novidade lá no estágio probatório, recruta é difícil, né? O recruta, ele quer dar novidade, ele vai dar novidade. Então, se ele der novidade, quem que vai fazer a investigação, ver se está certo ou se está errado, vai ser o chefe, a competência do chefe da corregedoria. Propor ao diretor do Departamento da Guarda Civil, denominado comandante, o encaminhamento do Guarda Civil ao serviço social e de saúde mental, quando possível e necessário. Então, quando o guarda tiver por algum problema, com certeza ele vai ser encaminhado ao serviço social e saúde mental, para que cuide dele e que não cause problema. Primeiro, para si, né? Para que proteja lá o guarda e que não dê novidade. Fechou? Colher as informações no interesse da administração sobre os agentes da Guarda Civil. Então, ele tem a missão de saber quem está trabalhando certo, quem não está, quem fica dando novidade, beleza? Registrar as decisões prolatadas em autos de apurações preliminares, sindicâncias e processos disciplinares. Então, são atos da administração pública. Apurações preliminares. O que é apuração preliminar? Em tese, chegou alguma denúncia, mas não tem fundamento. Digamos, chega uma denúncia de que uma pessoa foi agredida por um guarda. Foi agredida por um guarda, mas a pessoa não sabe quem é o guarda, não verificou o prefixo da viatura, não verificou a placa da viatura, não tem informação de nada, só que em determinado dia, em determinada hora, ele foi agredido por determinado guarda. E aí inicia-se um processo, mas não tem base alguma, né? Não tem base. E aí cabe ao chefe da corregedoria ele começar uma apuração preliminar que vai começar um processo investigativo, vai mandar os agentes
lá no local onde o possível civil está falando que foi agredido, vai tentar colher testemunha, vai tentar verificar maiores informações para que, se caso necessário, monte lá um processo disciplinar para punir, para afastar o guarda e assim vai. Fechou? Sindicância. O que é sindicância? A sindicância verifica-se basicamente quando o Estado tem um prejuízo, né? Tem um prejuízo, vai verificar o que? A autoria. Se o guarda ele foi culpado ou se ele não foi culpado. Como funciona isso, professor? Suponhamos que você está lá e você vai assumir a viatura. Você assumiu a viatura, vai conduzir a viatura, está lá o seu camarada, né? Lá na equipe. Está lá na equipe e, porventura, ocorre um acidente de trânsito. Aconteceu um acidente de trânsito, necessariamente o guarda ele é culpado? Não quer dizer isso. No trânsito é algo complexo, né? O que vai ser feito? Vai ser instaurada uma sindicância e no decorrer dessa sindicância vai verificar se o condutor, né, se o motorista, ele teve culpa e se teve culpa vai atrelar a responsabilidade. Então, basicamente é isso, né? Teve o problema, vai verificar a autoria. A autoria tem culpa? Vai ter que ressarcir o erário, ressarcir o município do prejuízo que teve, tá certo? Então, sindicância basicamente é isso. E processos disciplinares. Então, o guarda está respondendo um processo disciplinar, pode ser punido, pode não ser, vai ter direito à ampla defesa e o contraditório, ele vai se defender e pode ser que ele seja culpado ou não. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Registrar as decisões prolatadas de autos de apurações preliminares, sindicâncias e processos, também falei. Expedir certidões no âmbito de suas atribuições. Então, alguma certidão de que cumpriu a punição, de que não vai precisar cumprir a punição e assim vai. Acompanhar, quando solicitado ou julgar necessário, o registro e desfecho de ocorrência de natureza policial envolvendo a agente da Guarda Civil, especialmente quando vítimas ou acusados de crime. Então, tudo que for atrelada à disciplina, quem que tem competência prioritária? É o chefe da corregedoria. Acompanhar as ações penais e civis decorrentes das atribuições do cargo de guarda efetivo. Realizar diligências para apurações de infrações disciplinares. O que é diligência? É como se fosse investigações, né? O guarda causou um problema. Que dia e que horário? Tal dia e tal horário. Vai lá, manda um agente, tenta verificar câmeras, tenta verificar testemunha, tenta verificar se tem indícios do local do que estão falando, e aí, com base nisso, se tem ou se não tem, vai ter uma postura. Atender às ocorrências de natureza disciplinar atribuída aos agentes da Guarda Civil do município. Então, suponhamos que tem um guarda que está dando problema, está dando novidade. Quem que vai atender essa ocorrência disciplinar vai ser ele. Organizar e controlar os materiais de sua responsabilidade. Então, é missão dele, recebeu determinado equipamento, recebeu determinado material, tem que organizar e controlar. Cumprir outras atribuições previstas na lei regulamentar. Artigo 6º, alfa. Compete ao chefe da Divisão de Justiça e Disciplina da Guarda Civil do município. O quê? Substituir o chefe de corregedoria nos seus impedimentos legais, para assegurar a continuidade da regular apuração disciplinar, de acordo com o Código de Ética e Apuração da Corporação. Ética da Corporação. Então, caso o chefe da corregedoria ele se afastar, quem que vai substituir? Compete ao chefe da Divisão de Justiça e Disciplina. Elaborar procedimentos pertinentes em caso de transgressões disciplinares cometidas por componentes da corporação, mediante determinação legal de autoridade competente. Auxiliar a corregedoria da Guarda Civil a realização de diligências, levantamentos e investigações para apurar apurações preliminares dos fatos. Então, ele vai ser o apoio lá do corregedor, né, pessoal? Caso tenha que fazer alguma diligência, manda ele. Determinar a todos os seus subordinados a execução de tarefas
especiais do órgão. Então, qual o agente que vai para tal lugar? É um agente que tem maior experiência, o agente que conhece aquela área. Então manda ele. É um problema em tal situação. Fulano, ele tem uma maior especificidade para cuidar disso. Vamos para cima, beleza? Levar ao conhecimento da corregedoria as alterações de seus subordinados, bem como as condições de trabalho. Então, tudo que for com relação à novidade vai levar lá para a corregedoria. Cumprir outras atribuições previstas em lei e regulamentos referentes às atividades disciplinares. Então, vai ser o braço direito do corregedor. Parágrafo único. A Divisão de Justiça e Disciplina da Guarda Civil do município de Bertioga estará subordinada diretamente à corregedoria. Bem simples, né? Então, sobre a lei complementar, em seu artigo 6º, seção 3, ao chefe da corregedoria e chefe da Divisão de Justiça e Disciplina, quais são as competências do chefe da corregedoria? Promover, publicar as apurações das infrações administrativas disciplinares atribuídas aos agentes da Guarda Civil, seguindo os procedimentos do Código de Ética da Corporação? Vamos lá, vamos refletir. Ordenar o cumprimento das leis e regulamentos pelos agentes da Guarda Civil do município? Apreciar as representações que lhe forem dirigidas relativas à atuação irregular de agentes da Guarda Civil do município? Coordenar publicamente? Será que é publicamente? As apurações das infrações administrativas disciplinares atribuídas aos agentes da Guarda Civil, seguindo os procedimentos do Código de Ética da Corporação. E apreciar as atribuições que lhe forem dirigidas relativamente à atuação irregular de agentes da Guarda Civil do município de Bertioga. Será que é essa? Quais dessas? Aí, um tempo para vocês responderem, pausem o vídeo, pensem sobre qual seria a alternativa. E aí eu coloquei, né, no próximo slide aí, será que é publicamente ou está falando lá de forma privativa? Ordenar, será que é ordenar? Será que é? Qual a alternativa correta? É apreciar. Apreciar, pessoal, é fazer uma análise, né, de o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer com base o quê? No que está chegando para mim. Imagine que chegue lá uma denúncia que fala, eu fui agredido por um guarda municipal. Você pode falar qual viatura? Aí o cara, não sei qual viatura. O senhor pode falar qual uniforme que eles estavam utilizando? Não sei, senhor. Você pode falar qual o horário que foi isso? Também não sei, senhor. Você pode falar o dia que foi isso? Senhor, não sei. Você pode falar a rua que foi isso? Eu não sei. Aí fica difícil, né? Como é que eu vou instaurar alguma coisa, até algo preliminar, se eu não tenho nenhuma informação? Então, eu faço essa análise. Então, você vai orientar lá o civil para que ele procure melhores informações e, com base nisso, ele vai dar uma maior sustentabilidade para essa denúncia, tá certo? Então, apreciar as representações que lhe forem dirigidas relativas à atuação irregular de agentes da Guarda Civil do município. Fechou? Artigo 7º. Compete ao supervisor da Guarda Civil. E aí, estamos aí no lado esquerdo aí a legislação específica, aqui nós já temos do lado direito aqui o que alterou, né? Compete ao chefe da divisão operacional da Guarda Civil. Então, aqui é o chefe da divisão operacional e não o supervisor da Guarda. Coordenar os trabalhos operacionais da Guarda, levar ao conhecimento do chefe da administração da Guarda Civil as informações colhidas dos plantões e da supervisão, coordenar as operações das guardas civis, bem como a elaboração de seus relatórios. Então, é o coordenador operacional, pessoal. O que for na parte operacional, onde vai ter operação, onde vai ser o patrulhamento, quem são as equipes que irão, é basicamente ele. Elaborar o relatório, contabilizar o relatório. Então, é a parte operacional, o trabalho em si.
Coordenar as atividades de manutenção preventiva e corretiva das viaturas da Guarda Civil. O que é preventiva? Manutenção preventiva é o que a gente faz antes que aconteça o problema. Exemplo, tem que trocar o óleo. Tem que trocar o óleo, as viaturas trocam o óleo a cada 5.000 km, a cada 10.000 km. O pneu tem que trocar a cada 30, 40 mil, de forma preventiva para que não cause problema. E corretiva. Corretiva é quando aconteceu o problema, né? Deu o problema ali na hora da viatura, quem que vai resolver, em tese, competência aí do coordenador. Executar outras tarefas correlatas a critério do comandante da guarda. Então, o comandante vai lá e dá uma missão específica, ele vai ter que colocar em prática, tá certo? E revogado, né, pessoal? O que é revogado? Revogado é quando é retirado da lei, né? Ela não faz aí mais relação na atual conjuntura o que era cobrado antes na legislação, tá certo? Revogado, revogado e assim vai. E aí temos o supervisor da guarda. Compete ao supervisor da guarda elaborar a escala de efetivo da Guarda Civil, bem como supervisionar os destacamentos, realizar controle de almoxarifado, né, controle de material, distribuição de fardamentos e equipamentos. Então, a própria lei que está falando fardamento, às vezes tem uma discussão lá, uniforme, é farda, e aqui, nós temos aqui de forma taxativa falando fardamento, né? Não sou eu que estou falando, né? É a própria lei que está falando aqui, beleza? Então, às vezes, o candidato ele vai olhar e vai cair uma questão lá na prova, não, é fardamento, é uniforme. Aqui, né, aqui no artigo 8º está falando fardamento, beleza? Manter o controle dos prontuários dos guardas civis. O que é prontuário? Prontuário é todos os dados referentes ao guarda, né? Onde ele mora, o telefone dele atualizado, parente onde possa localizar, endereço atualizado, é isso, prontuário, tá? Caso faça necessário encontrar esse guarda, eu consigo localizar ele. Manter os guardas civis técnica e fisicamente preparados para o exercício das atribuições do cargo e também manter o controle das instruções ministradas. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos que uma formação bem feita e manter o treinamento, né, na parte técnica, operacional, faz uma tropa diferenciada, faz policiais diferenciados, não adianta. Então, se faz necessário o quê? Treinamento. E para fazer isso tem que ter um planejamento. E quem que vai fazer isso? É o supervisor. Beleza? Solucionar dúvidas, conflitos e ocorrências que envolvam os integrantes da Guarda Civil. Elaborar estatísticas de dados pertinentes às ocorrências. Então, é ele que vai verificar dados estatísticos, onde está acontecendo o maior índice criminal, quantas ocorrências está atendendo por mês. É ele que vai fazer isso. Coordenar e fiscalizar os inspetores operacionais. Então, ele que é a missão de fiscalizar aí os inspetores, é o supervisor. Coordenar as operações. Fechou? E aí foi inserido aí o inciso 9º, né, que como eu falei, começa uma linha, em vez de já seguir logo em seguida, não segue, vai lá para depois, quase no final, vem falar que tem o inciso 9º, executar outras tarefas correlatas a critério do comandante da guarda. Então, o comandante determinar uma atribuição específica, desde que não seja uma ordem ilegal, vai ter que cumprir. Inspetor, artigo 8º alfa, compete ao inspetor da Guarda Civil administrar a fração do efetivo sob seu comando. O que é a fração? Suponhamos que tem, né, um efetivo lá de 50 guardas num dia específico, né? E aí é dividido por frações, né, como se fosse pelotões. Para quê? Para que vai cuidar de determinada área específica da cidade. Zona leste, oeste, norte, sul, e aí o inspetor ele vai cuidar daquela fração específica. A missão dele específica é patrulhar a orla lá de Riviera, um exemplo.
e aí ele cata lá a equipe dele e vai para lá, a fração e vai para lá. Fiscalizar a postura e a apresentação individual dos agentes da Guarda Civil. Acompanhar diretamente as ocorrências de natureza policial atendidas pela Guarda Civil. Então, o inspetor acompanha diretamente as ocorrências de natureza policial atendidas pela Guarda. Então, se uma equipe vai lá atender a ocorrência, o inspetor tem que ir lá e apoiar, beleza? Vai acompanhar. Exercer os trabalhos de encarregados pela frota da unidade em que estiver lotado, sendo responsável pelas viaturas, bem como por informar ao supervisor imediato sobre alterações relacionadas a eventuais avarias, providenciando também o encaminhamento das possíveis soluções. Então, é responsável pela frota, o quê? Viaturas. Então, caso tenha algum problema, viatura, precisa de manutenção, precisa troca de algum equipamento, é missão dele. É o inspetor que vai cuidar. E, bem como, né, já encaminhar possíveis soluções. A pastilha de freio da viatura, do Jeep Compass, roda, sei lá, 10 mil. 10 mil, opa, já estamos aqui com 7 mil. Eu já tenho que providenciar a compra, a licitação, para que, quando termine o processo, que chegue antes de acabar, né, as pastilhas. Fechou? Fiscalizar o emprego e os cuidados com o material de trabalho do agente da Guarda Civil, inclusive material bélico. Então, a missão dele, o inspetor, verificar se está sendo bem utilizado, se não está. Levar ao conhecimento do comando as alterações de conduta disciplinar dos seus subordinados, bem como as condições de trabalho destes. Então, tem que levar ao conhecimento do comando o que está acontecendo, as novidades, quem deu problema, quem não deu problema, como que está o trabalho, não está em condições muito boas. Inspetor, aqui, por que do lado esquerdo não tem? Porque foi alterada e foi colocado de acordo com o quê? A responsabilidade do inspetor. Solucionar dúvidas, conflitos e ocorrências que envolvam os membros da Guarda Civil. Então, se tiver Zulu, briga, enfim, quem vai resolver? O inspetor. Desempenhar outras atribuições legais que lhe forem determinadas pelos seus superiores. Então, o superior mandou, vamos lá. As funções das guardas civis de classe especial, exceto, então, aqui, classe especial. Alfa, auxiliar na execução de projetos de integração com os membros da corporação. Será realizar a instrução de tiro, supervisionar estande de tiro e outros locais de treinamento. D, acabou saindo D ali, pessoal. Auxiliar seus superiores no planejamento e execução de operações especiais e demais serviços. Eco, acompanhar diretamente as ocorrências de natureza policial atendidas pela Guarda Civil. Então, exceto, está pedindo a errada. Qual será a alternativa, né? Então, primeiro, quando pedirem uma função específica, sugiro que vocês façam, né, um círculo, chamem a atenção para saber qual função específica que ele está pedindo, né? Pode pedir várias funções. O próximo passo, o exceto. Já expliquei que toda vez que nós estamos fazendo uma prova, via de regra, a gente procura a alternativa correta. Então, a nossa mente está procurando a alternativa correta. Suponhamos que você esteja com pressa em alguma que demorou um tempo a mais determinada questão e você acabou lendo rápido. Se você ler rápido e não prestar atenção no exceto, né, você vai perder uma questão. E não é isso que a gente quer. Então, a alternativa correta é a alternativa ECO. Acompanhar diretamente as ocorrências de natureza policial atendida pela guarda. Esta é uma função de quem? Do inspetor e não da classe especial. Beleza? Fechou? Pessoal, espero aí que, por hora, tenha ajudado o pessoal aí do YouTube, né? Iremos seguir aí com mais exercícios lá para o pessoal do intensivo de Bertioga. Sugiro, né, que vocês mantenham estudos para buscar a conquista do uniforme de vocês, tá certo? Essa semana
segunda-feira, dia 20, vamos começar uma semana de revisão, uma semana de revisão de exercício, resolução de exercícios focados para a prova de Bertioga, que vai ser no dia 26. Então, do dia 20 ao dia 25, todos os dias, aulas à noite, das 20 às 22, resolução de exercícios focados para o edital de Bertioga.